ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Jesus. Deus abençoe. Podeis sentar, quem ficou de pé, por gentileza. Continuamos, amados, com este estudo sobre os obstáculos que bloqueiam a fé. Hoje nós estaremos falando sobre a falsa confiança e a falha na fé. São esses obstáculos que nós iremos tratar esta noite: a falsa confiança e a falha na fé. Então a Bíblia Sagrada, amados, ela é bem clara em nos mostrar como devemos receber as bênçãos de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que uma das coisas que Ele mais se agrada é ver a fé em nós. O que Ele mais se agrada é de nós comemorarmos antes de receber. É o que Ele mais se agrada. E é isso que nós vamos ver esta noite. Vamos chegar na conclusão de que possamos comemorar esta noite aquilo que você pretende receber do Senhor Jesus. Então, amados, o salmista, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro, quando é que eu vejo uma falsa confiança aí? Quando é que eu coloco um obstáculo naquilo que eu quero buscar? Bem, nós estamos vivendo momentos de exames, que é o exame nacional, que é o Enem. E eu creio que muitos estudantes, eles têm estudado com bons professores, uns têm estudado em escolas, em cursinhos, outros pela internet. De certo que têm aprendido com bons professores que desenvolve a disciplina que o aluno está interessado. Mas o cristão, quando ele está numa competição desta, e ele estuda, e ele entrega ao Senhor Jesus a sua decisão, aquela avaliação, aquele exame, e quando ele faz ou ela faz, e depois começa a ouvir os comentários dos professores que foi aprendido com eles, aí a fé começa a crer mais no professor do que em Jesus. E aí nós vemos a falsa confiança. Por quê? Porque a Bíblia ela apresenta no Salmo de número 20, o verso 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ora, se eu já entreguei ao Senhor o meu caminho, se eu já entreguei ao Senhor o meu sonho, se eu já entreguei ao Senhor o meu objetivo, então eu não tenho mais que estar confiando em outras pessoas, eu não tenho mais que estar confiando em outras coisas, eu não tenho que estar esperando mais de outras coisas. Se eu já entreguei ao Senhor o meu caminho, então eu tenho que fazer menção do nome do Senhor, que Ele vai me dar vitória. Eu tenho que tomar posse disto. E aí eu vejo muitos com uma falsa confiança, mano. Às vezes a pessoa vai ao médico
E ela faz um voto: Deus, eu vou ao médico, eu vou me tratar, mas eu acredito, Senhor, que Tu és o meu médico. O médico faz cirurgia, se for possível, faz cirurgia, exames e tudo. E a pessoa volta e diz: Deus, eu creio que esse diagnóstico que foi me dado, que o médico disse, eu creio que Tu vais me curar. Eu acredito. Mas aí fica ligando para o médico diz: olha, não tem solução, não tem jeito, vocês têm que se conformar assim. Aí a pessoa, amado, ela fica confiando. Isso simboliza já passa a simbolizar carros, já passa a simbolizar cavalos, já passa a simbolizar outras coisas que para o público lá fora são os mais favoráveis. E você deixa de colocar a sua fé em Deus. Então a sua confiança, ela passa a ser falsa, porque você não está confiando no que o Senhor pode fazer por você. Olha o que Josué diz no capítulo 6, versículo 5. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha só, o povo celebrando a queda do muro de Jericó, o povo celebrando a destruição antes de acontecer. E é difícil, amado, ou haver celebração de sonhos. Talvez sejam raras as pessoas que comemoram algo que ainda não aconteceu, mas geralmente as pessoas comemoram casamento, comemoram a entrada na faculdade, dão culto e ação de graça. Mas é difícil você ver alguém comemorando com aquilo que ainda não aconteceu. É difícil ver alguém dizendo: eu já estou curado, eu já passei, eu já estou com a minha carteira assinada, eu já comprei e vamos aqui celebrar. Porque, amados, é difícil. E a pessoa, para que possa falar isto, possa celebrar antes de acontecer, primeiro é preciso ter coragem. Você já pensou em reunir os amigos e fazer uma festa por aquilo que ainda não aconteceu? E você celebrar, dizer: eu já tenho, eu já comprei, eu já consegui, eu já estou curado. E você reunir os amigos e fazer aquela festa, e os amigos estão vendo que você ainda não conseguiu, mas você está celebrando porque tem certeza que vai acontecer. É preciso coragem. Segundo, fé. Terceiro, ter foco. Quarto, prudência. Quinto, entusiasmo. E sexto, conhecimento da palavra de Deus, que é verdadeira, que é fiel. Agora há uma observação que sempre você deve estar colocando em mente: o vigiar. Exatamente para não cair em armadilha falsa. Quem pode ler Mateus capítulo 14, versículo 28 a 30. Quem pode ler?
Até o 30. Veja bem, Pedro, naquele momento, ele disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá lá. Coragem, coragem. E Jesus disse: vem, fé. E Pedro, naquele momento, ele saiu do barco. Ele até caminhou um pouco, mas ele naufragou. Por que isso, amado? Quem pode ler Mateus capítulo 14, versículo 23? Mateus capítulo 14, versículo 23. O que falta muitas das vezes em nós? É exatamente aquelas horas de comunhão secreta com o Senhor. Por isso que às vezes a gente vacila. Por isso às vezes que a gente naufraga. Porque nós não queremos ter um momento secreto com Deus, um momento de comunhão com Deus, pagar o preço, orar ao Senhor. Às vezes estamos querendo receber sem preço, sem sacrifício. Pedro, ele começou a andar, mas por que ele naufragou? Porque ele tirou o seu foco de Jesus. Ele tirou o seu foco de Jesus. Ele olhou para os ventos. Ah, pastor, então eu não vou sair do barco, vou ficar no barco, porque no barco eu estou mais seguro. Mas se você fica no barco, o vento está lá fora, mas você não tem desafios, você não chega onde você quer chegar, você não vai onde você quer ir. Se você quer ir ao encontro de Jesus, você tem que enfrentar temporal. Todos, amados, que buscaram ir até Jesus, sofreram pressão. Quando eles não estavam expulsos da sociedade, mas havia um grupo ali que impedia alguém se aproximar de Jesus. Quantos clamavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? E a multidão dizia: cala a boca, ele não vai te ouvir. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus para resolver as nossas causas, tem um preço, amado. Mas se o seu foco é Jesus, se o seu foco é Jesus, você vai chegar lá onde Jesus está. Você não pode cruzar os braços. Você não pode depender do Senhor sem fazer nada. Veja o que diz Marcos capítulo 5, versículo 27. Marcos capítulo 5, versículo 27. Veja só. Por outro lado, não vemos pessoas assim, amados. Pessoas estão ali, não querem encarar, estão com medo. Essa mulher ouviu falar de Jesus, mas ela disse: se eu tocar só na orla da sua vestimenta, eu serei curada. Eu vou lá. A situação dela estava crítica, amados. Quem sabe a tua situação hoje não esteja como daquela mulher, perdendo sangue, mas seja um problema difícil, seja um problema, que esteja te incomodando. Mas eu quero te dizer esta noite: vá em frente, meu amado, vá em frente. Veja que aquela mulher disse: se eu tocar, eu serei curada. Ela não tinha nem tocado, ela não tinha experiência nenhuma.
Se você esta noite toma posse, se você esta noite toma posse, pois você vai conseguir. Você vai conseguir. O que está escrito em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Olha só, meu amado. Irmã Raíssa, leia o versículo 2 do mesmo capítulo. Olha só. Será que Abraão estava desobedecendo? Que Deus queria que ele sacrificasse. Ele disse para os seus servos: eu vou lá e vou voltar. Abraão não estava, amado, desobedecendo a Deus. Sabe o que Abraão fez? Ele embutiu a fé nele, ele encaixou nele e disse: eu vou lá, eu vou lá. Por mais que eu sacrifique o menino, mas Deus vai fazer eu voltar com ele. Eu não sei como, mas ele vai, ele é o dono da vida. E ele disse para os seus servos: vocês fiquem aqui, que eu e o menino e o rapaz iremos adorar. Aí está o segredo: adoração. Quando você adora a Deus, amado, tudo que quando você adora a Deus e obedece o que Deus quer, Deus muda o quadro da tua vida. Aquele homem, Abraão, amado, como um pai, não estava sendo fácil. Eu imagino um pai aqui olhando para o seu filho e Deus dizendo: vai sacrificar esse rapaz para mim. Uma mãe. E você pegar o seu filho, que você ama, como estou vendo ali o pai do Benjamim, com ele no braço, andando, tudo que eles têm, e Deus pedir, e Abraão falar para os seus servos: nós iremos voltar. O que é que Deus está te pedindo hoje? Deus sempre pede o que você mais deseja, mais ama, mais prioriza. Às vezes Deus está pedindo o teu tempo. Às vezes Deus está pedindo a atenção da tua família. Dá o que Deus quer esta noite e você verá a recompensa. Confia no Senhor esta noite, você vai ver a recompensa. E Abraão, amado, ele não saiu do ritual. Ele ia sacrificar, e quando ele levanta o cutelo, e o anjo que estava ali sabia que Abraão ia sacrificar. E ele disse: olha, Abraão, não faz nada para o menino, Cordeiro está aqui. Cordeiro está aqui. Às vezes você pensa que Deus vai tirar algo de ti. Às vezes você pensa que você não vai conseguir, que Deus está tirando tudo de ti. Mas se você crer, Deus já tem o que Ele quer reservado. Ele só está testando a tua fé. Ele só está testando a tua fé. Só testando a tua fé. Lucas capítulo 17. Para nós concluirmos. Versículo 13 a 15.
Lucas capítulo 17, versículo 13 a 15. Meus amados, diz a Bíblia que aqueles homens, eles foram até Jesus, impuros, leprosos, e Jesus disse: olha, vão se apresentar ao sacerdote. Meu amado, não era simplesmente ir ao sacerdote, era complicado, amado, chegar ao sacerdote. Era complicado a avaliação do sacerdote. Era complicado demais. Quando a pessoa chegava lá, o leproso, que ele já se considerava limpo, ele tinha que passar 7 dias lá, em observação do sacerdote. Quem pode ler, por gentileza, Levítico capítulo 13? Levítico capítulo 13, versículo 13 a 17. Levítico capítulo 13, versículo 13 a 17. Pode ler, Raíssa. Era preciso que aquela pessoa, ela ficasse em reclusão 7 dias. Às vezes, amado, a aparência, a vestimenta, engana muito. Mas a convivência, você sabe quem é quem. Se a pessoa chegasse lá rápido com o sacerdote, se apresentasse e saísse, podia até enganar o sacerdote. Mas o sacerdote dizia: fica 7 dias aqui. Vou ver como é que vai ser o desenvolvimento da tua pele. É a convivência. A convivência que a gente vai descobrindo quem é quem. E é exatamente essa convivência nossa aqui na segunda-feira que você vai descobrindo como você vai se aproximando de Deus, como você vai se checando, como você vai vendo, por que você não alcançou aquilo, por que não alcançou aquilo, por que ainda não aconteceu, e você vai tendo essa convivência com a palavra de Deus, e vai descobrindo os milagres, os mistérios de Deus para a sua vida. Veja bem, amados, que um deles, já sabendo de todo o protocolo que ele ia fazer no sacerdote, quando ele chegasse lá, ele disse: eu vou primeiro agradecer ao meu Deus, depois eu vou lá. Se ele não quisesse nem ir lá, não tinha problema, porque ele já estava curado, não precisava verificar mais nada, e ele veio adorar o Senhor Jesus, ele veio prestar um culto a Deus, ele veio reconhecer a Deus como o Senhor da sua vida. Portanto, meus amados, que esta noite a sua obediência a Deus possa resolver as causas complicadas da tua vida, da tua família, como foi resolvido as causas complicadas daqueles leprosos.
assim como foi resolvido tantas outras coisas pendentes, que as pessoas procuraram Deus, confiaram em Deus e receberam a vitória. Não deixe a tua fé ter qualquer obstáculo, mas que nesta noite você saia daqui, amado. Saia daqui esta noite, celebrando o que ainda não aconteceu na tua vida. Será que você tem esta coragem de celebrar o que ainda não aconteceu na tua vida? Pastor, mas por quê, pastor? Por quê? Porque está escrito. Para nós concluirmos, Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Comemorar sem receber. Comemorar sem receber. Fica de pé, por favor. Eu quero te pedir esta noite, se você crer que você pode comemorar o que você ainda não alcançou, eu quero te chamar aqui à frente esta noite. Eu quero orar por ti. Se tu crer, se tu acredita, Senhor, eu vou comemorar o que ainda não recebi. Isso é real, amado. É real. É você comemorar por antecipação. É você tomar posse. É você tomar posse. É Deus resolver a tua causa. É você tomar posse. Eu me lembro que uma vez a irmã Sirlene falou, se o pastor, eu não vejo o pastor num carro pequeno não, vejo o pastor em carro grande, numa caminhonete como ele tinha antes. Antes de viajar para a convenção, o pastor Revelino disse, tu vais voltar numa caminhonete de lá. Disse, amém, eu tomo posse da palavra. Quando eu estava com o meu carro visitando um colega, ele disse, eu fico com o teu carro, eu te dou a minha caminhonete, tu me dá uma volta tanto. Isso é Deus, amado. Isso é Deus. É você tomar posse, é você comemorar. É você comemorar e crer. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu creio por você. Eu acredito que o Deus do Benjamim, desta criança, de seus pais, dos seus avós, é o teu Deus, meu Deus, meu Pai. Nesta oportunidade, Senhor, aqui estamos orando, meu Deus, pelos nossos filhos. Eu tomo posse, Senhor Deus, eu tomo posse, Senhor, das tuas bênçãos antecipadas, porque eu sou prova, meu Deus, do que tu tens feito na minha vida. Eu te apresento esses jovens que aqui estão, Senhor, os teus filhos, tuas filhas. Só tu sabes o que está no coração dele, no coração dela, mas nesta hora eles estão comemorando como se já tivessem. E eu sei, Senhor, que nada vai atrapalhar a sua fé. Em nome de Jesus, seja repreendido as dúvidas, seja repreendido a incredulidade, seja repreendido as conversas fiadas, seja repreendido as murmurações, seja repreendido tudo aquilo que está causando medo, depressão,
Em nome de Jesus, sai agora. E que esta pessoa saia daqui, meu Deus, com a sua bênção concretizada. Saia daqui, meu Deus, com a tua bênção na sua vida, a sua família, a sua vida pessoal, profissional. Em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada um, sobre cada uma. Em teu nome eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém.